Meio ambiente é tudo o que tem a ver com a vida de um ser, plantas, animais, pessoas ou de um grupo de seres vivos. Os elementos físicos, vivos, culturais e a maneira como esses elementos são tratados pela sociedade. O meio ambiente não é visto apenas como a natureza intocada, um pedaço de terra onde o ser humano é separado da natureza, mas como qualquer espaço, mesmo onde há interação com o ser humano, suas modificações ao meio, sua cultura. A espécie humana é mais uma espécie fazendo parte do conjunto das espécies vivas da Terra. Pode ser dividido em elementos físicos, como a terra, o ar e a água, o clima, os elementos vivos, as plantas, os animais, os homens, os elementos culturais, os hábitos, os costumes, o saber, a história de cada grupo, de cada comunidade, e a maneira como estes elementos são tratados pela sociedade. Assim entendido, o meio ambiente não diz respeito apenas ao meio natural, mas também às vilas, cidades, todo o ambiente construído pelo homem. O meio ambiente hoje em dia. Hoje vivemos na era da tecnologia, onde o mundo todo é industrializado e percebemos claramente os efeitos da poluição e do desenvolvimento que não é nada sustentável. Podemos citar como grande inimigo do meio ambiente o desenvolvimento econômico, que é alheio às questões ambientais. Quando o desenvolvimento econômico caminha sozinho, ele não vê nada em sua frente, resultando em grandes devastações ambientais. Quando caminha junto com as questões ambientais, ele apoia a preservação e conservação ambiental, defendendo o desenvolvimento e pessoas e organizações que adotam essa ideia estão preservando seu próprio futuro. Precisamos entender que somos os únicos interessados em viver bem e não há como isso acontecer se não preservarmos o meio ambiente onde vivemos. O meio ambiente futuro. Pensando no ano de 2070, pessoas com 50 anos de idade, com aparência de 70, com sérios problemas renais devido a pouca quantidade de água disponível, poucas árvores, casas sem jardins, crianças que não acreditam que antigamente a água saía das torneiras em abundância, rios totalmente contaminados ou esgotados, tendo a opção de beber apenas meio copo de água por dia, diferente dos 2 litros que eram recomendados. Pessoas usando roupas descartáveis, com isso aumentando ainda mais a quantidade de lixo e voltando a usar fossas. Pessoas desidratadas, desertos constituindo o cenário real. Assaltos e roubos de água, comida sintética, pessoas pagando para ficarem em áreas ventiladas, a água se tornando um tesouro cobiçado a ponto de ser vigiado por exércitos. Chuva somente ácida. Lá na frente teremos filhos pagando um preço muito alto por nossas atuais atitudes em relação ao meio ambiente. O que podemos fazer para melhorar o meio ambiente? A decisão de proteger o meio ambiente não depende apenas dos políticos e das grandes indústrias. Não podemos esperar que resolvam os problemas enquanto ficamos sentados vendo o tempo passar e tudo se acabar. As mudanças devem ser aplicadas na rotina diária de cada cidadão. Veja alguns exemplos. Reduza o desperdício de recursos naturais. Evite o consumo desnecessário de energia. Utilize eletrodomésticos e lâmpadas eficientes. Use o aquecimento solar. Reduza o uso de veículos. Além de fazer bem para o meio ambiente, faz bem para a saúde uma boa caminhada. Recicle seu lixo. Faça uma coleta seletiva. Com isso, diminui a demanda de matéria-prima. Evite descartáveis. Reduza o consumo de água. Boicote produtos que causam impacto ambiental. Boicote alimentos que implicam na morte de animais selvagens ou dano à flora. Não estimule o comércio ilegal de animais silvestres. Não jogue lixo na natureza ou nas ruas das cidades. Proteja parques, áreas verdes, praias, rios e mares. Mas se você não conseguir fazer tudo ou parte disso, tente ao menos dedicar alguns minutos do seu tempo para plantar uma árvore. Ensine uma criança a fazer esta ação, pois não basta fazer, também é necessário ensinar. Passe adiante, pois assim teremos um mundo bem melhor futuramente.